poema escrito por mim resume parte da minha história de vida. Mas para vocês conhecerem detalhes dessa história, vocês vão ter que acompanhar todos os outros episódios. Hoje vocês estão percebendo que eu já não estou mais com aquele visual de Miss do episódio 2, com aquele cabelão exuberante. Não! Hoje eu estou com um turbante lindo, daí eu sou acessórios. Já estou com uma carequinha lisinha, mas ela é tão gostosa de acariciar, tão gostosa, que eu não canso de passar a mão nela. Mas o nosso assunto hoje não é sobre o meu visual. O assunto hoje é para falar de como eu fiz a minha escolha profissional. Porque vocês lembram que no episódio passado eu contei a história de que eu tinha sido Miss, que eu concorria ao Miss Espírito Santo, mas a minha juventude, ela não resumiu só essa questão da Miss, não. Tiveram outros fatos muito interessantes, dentre eles a minha escolha profissional. Foi uma escolha muito pensada, muito elaborada, né? Na época eu tinha 17 anos de idade, isso foi no ano de 1987, eu era bem jovem também, e eu já pensava em obter um futuro melhor. E eu sabia que eu só poderia ter esse futuro melhor pela educação, via um acesso à universidade. Só que meus pais eram pobres. Nós éramos uma família muito grande, de 7 irmãos. Meu pai funcionário público, né? A gente lutava com muita dificuldade no dia a dia, mas eu nunca deixei de sonhar com esse futuro. E então o que eu fiz? Eu fiz todo o meu ensino médio numa escola pública, porque a gente não tinha condições de pagar uma escola particular. Eu fiz o meu estudo para o vestibular da UFES, todo por conta própria. O que eu fazia? Eu xerocava os livros do conteúdo específico daquela profissão que eu já havia escolhido, e eu estudava, eu passava horas, dias dentro do quarto estudando. E eu era uma menina considerada muito esforçada pelos meus pais. Eles me achavam muito inteligente, porque eu sempre gostei muito de estudar. Então, eles achavam que eu tinha que escolher uma profissão voltada para a área biomédica, né? Por exemplo, ser uma médica, alguma coisa nessa área. Mas a minha vocação não era a área biomédica, era a área social. E daí, então, eu fui colocar isso para meus pais, que eu queria seguir uma profissão na área social. Daí eles apoiaram muito, né, essa minha escolha, não questionaram. E eu fui começando a estudar sobre as profissões da área social. Quais eram essas profissões? Dentre elas, eu descobri uma que me encantou, que foi o serviço social. E eu comecei a ler muito o que era o serviço social, né, quais eram as formas de trabalho dentro dessa área, enfim, eu me adentrei ao estudo dessa profissão. E daí, então, me dediquei dias e noites a estudar para o vestibular. Na época, lá em 1987, não era como agora, não tínhamos o Enem. A Universidade Federal do Espírito Santo tinha um vestibular próprio, que a gente concorria cada modalidade, cada área, né, escolhida, as áreas biomédicas, a área social e assim as demais. E a gente tinha que prestar esse vestibular. Nós tínhamos que ir ao campus de Goiabeiras, da universidade, para poder fazer as inscrições, tudo isso feito no papel, não tinha nada pela internet. Eu fui, fiz minha inscrição lá dentro da UFES, levei meu pai junto, porque eu não sabia andar nada, eu era muito bobinha, não sabia andar, então ele foi comigo, fez minha inscrição, e daí, feita a inscrição, eu fiquei na ansiedade esperando o resultado do vestibular. Só que o resultado naquela época era interessante, eles saíam pelos jornais impressos da época e saíam também pelas rádios locais. Então saíam os nomes de cada curso e de cada área e o nome do candidato. Nós, lá em casa, no dia que saiu o resultado, não tínhamos dinheiro para comprar o jornal impresso. Meu pai tinha um radinho de pilha. Então nós colocamos esse radinho em cima do móvel
Reunimos a família toda e ficamos aguardando o resultado nome a nome. Então eles foram falando os cursos, curso de medicina, direito, até que chegou a graduação de serviço social. Daí nós ficamos na expectativa. E olha, gente, leram o meu nome no rádio. Pensa bem que emoção, uma menina de 17 anos, de uma família pobre, que não tinha perspectiva nenhuma, vinda de uma escola pública, estudando por conta própria e passou no vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo. Olha, meus pais ficaram felizes, todo mundo gritou e fizemos uma festa. No meu bairro, eu era uma das únicas que passaram no vestibular da Federal. Poucas pessoas, porque eu morava no bairro de periferia. Meus pais moravam no bairro de periferia. Daí, quando deu meu nome, que o radialista falou, Elizabeth Maria Fernandes, era como se eu tivesse ido ao céu, que eu tivesse alcançado um mundo, que o mundo estava aos meus pés. E realmente a sensação é essa, e eu tive essa sensação. Daí, passado esse momento de alegria, fomos fazer a matrícula, eu tive que levar todos os papéis escritos, né, as fotografias, nós fomos lá no campus, eu fiz a minha matrícula em 1987, tenho o jornal guardado, futuramente eu vou mostrar para vocês, que saiu também no jornal impresso, e aí nós fizemos a matrícula e eu iniciei o curso de serviço social. E isso em 1987. Em 1988 foi um ano muito importante para o Brasil, que foi quando foi elaborada e aprovada a Constituição Federal Brasileira, que garantiu os direitos, né, dos cidadãos brasileiros. E eu estava dentro da Universidade Federal. Olha só que coisa maravilhosa, em plena Constituição e eu dentro da universidade. E o mais importante disso tudo, que a minha turma, ela foi uma turma unida. Hoje nós temos um grupo de um aplicativo de mensagens, somos em 24 colegas de profissão. Desde aquela época nós nunca mais nos abandonamos. E nesse grupo a gente troca experiências, a gente marca encontros, a gente faz churrascos, a gente marca churrascos, nós vamos passear, nós vamos tomar café juntas. É um grupo muito unido. Isso foi bacana, nós não perdemos o contato. Isso é importante quando a gente faz um curso superior, guardar as amizades, não dispersarmos, vivermos as amizades. E esse grupo, para vocês terem uma ideia, eu tinha esquecido de muitos detalhes dessas histórias. E eles me fizeram lembrar. Inclusive tem um detalhe importante. A redação naquela época era feita num domingo. Aliás, eram 3 domingos de vestibular. A gente fazia as questões objetivas. No segundo, a redação, e no terceiro domingo tinha uma questão discursiva. A redação, a gente tinha a possibilidade de escolher dentre 3 temas. Eu escolhi um, que era juventude desprevenida, velhice desprotegida. Esse foi o tema que eu escolhi. E eu fiz a redação desse tema, que eu guardo na memória até hoje as palavras que eu coloquei. Então essa é a história de hoje que eu tenho para contar para vocês. E a alegria de saber que eu hoje sou uma aluna formada pela uma universidade federal, como é a UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, que eu tenho muito orgulho. É uma imensa gratidão que eu tenho por todos os professores, por todos os amigos que eu fiz lá dentro da universidade, por tudo que eu aprendi e por tudo que depois eu pude colocar na minha profissão enquanto assistente social, que nos próximos episódios nós vamos estar falando sobre tudo isso. Tá bom, meus amores? Eu agradeço muito a atenção de vocês. É um prazer estar de novo aqui e dizer que isso está sendo para mim uma inspiração e vocês estão me inspirando e eu também estou inspirando vocês através desses vídeos. Um grande beijo, ó. Fiquem com Deus.